Imagine abrir os olhos uma manhã e sentir que algo está errado. A rua está mais silenciosa do que o normal. O telemóvel na sua mesa de cabeceira não consegue ligar-se à sua aplicação bancária. Tenta novamente. Nada. Vai até a cozinha, liga a televisão e ouve as palavras que fazem o seu estômago revirar. Suspensão temporária dos serviços bancários. Sai de casa na esperança de que seja apenas a sua internet. Mas na esquina já se formou uma fila em frente ao multibanco. Um pedaço de papel está colado no ecrã. Fora de serviço. As lojas estão abertas, mas ninguém aceita o seu cartão. Os postos de gasolina só aceitam dinheiro. O aluguer está vencido, mas o seu senhorio balança a cabeça. As transferências não funcionam. No início, você ri. Deve ser uma falha, um problema técnico que será resolvido ao meio-dia. Mas, à medida que as horas passam, essa confiança desaparece. As pessoas começam a encher os carrinhos nos supermercados, pagando com notas amarrotadas. As prateleiras ficam vazias. Os apresentadores de notícias repetem a mesma frase. O sistema financeiro está sob revisão de emergência. É então que percebes a verdade. O teu dinheiro nunca existiu realmente. Ele existia como dígitos em uma tela brilhante, e agora a tela ficou escura. Parece ficção, uma cena de um filme distópico, mas a história já escreveu essa história mais de uma vez. Não aconteceu em estados frágeis ou economias distantes, mas em nações que se autodenominavam modernas e estáveis. Quando chega, o colapso nunca pede licença. Chega como uma tempestade, e as regras de sobrevivência mudam da noite para o dia. Veja a Argentina, no início dos anos 2000. Anos de empréstimos imprudentes e má gestão política deixaram o país à procura de dólares. As pessoas correram para transferir as suas poupanças para o exterior, convertendo pesos antes que perdessem mais valor. A resposta do governo foi brutal e repentina. O corralito, o pequeno curral. Os bancos fecharam as portas. Os saques foram limitados a algumas centenas de pesos por semana. As contas em dólares foram convertidas à força para a moeda local desvalorizada. Da noite para o dia, famílias comuns viram décadas de poupanças perderem metade do seu valor. Nas ruas, as pessoas batiam em panelas e frigideiras em protesto. Famílias de classe média, que antes se sentiam seguras, foram lançadas no caos. É isso que o encerramento dos bancos realmente significa. Não perdas abstratas, mas o desaparecimento do pão, do leite, da renda e da dignidade. Avançando para a ilha de Chipre no início da década de 2010. Um membro da União Europeia, moderno e digital, orgulhoso da sua prosperidade. Mas quando os seus bancos sobrecarregados começaram a falir, o Banco Central Europeu interveio com um plano de resgate que tinha uma contrapartida. Os depósitos acima de 100 mil euros seriam apreendidos, literalmente confiscados, para ajudar a recapitalizar o sistema. A palavra educada, bail-in, tornou-se a máscara educada da confiscação. As empresas não podiam pagar aos trabalhadores. Os reformados não podiam tocar nas suas pensões. Os pais não podiam enviar propinas para o estrangeiro. O pânico espalhou-se não porque as pessoas fossem pobres, mas porque perceberam que eram impotentes. O que acreditavam ser o seu dinheiro era, na verdade, a garantia do sistema. E depois o Líbano, no final da década de 2010. Anos de corrupção tinham esvaziado o Estado por dentro. Quando a moeda entrou em colapso, os bancos fecharam os punhos em torno dos dólares restantes. Os levantamentos foram limitados a algumas centenas por mês, independentemente do saldo. As pessoas começaram a invadir agências bancárias, não com papelada, mas com armas. O desespero não era loucura, era fome, traição, o ponto de ruptura da confiança. Em todas essas diferentes terras, o padrão era o mesmo. No momento em que a ilusão se quebrou, os cidadãos descobriram que a propriedade era apenas uma permissão revogada à vontade. Até mesmo os Estados Unidos, terra do impensável, já enfrentaram o mesmo silêncio. No início da década de 1930, à medida que a Grande Depressão se aprofundava, o presidente Franklin Roosevelt declarou um feriado bancário nacional. Todos os bancos do país, de Nova York a Nevada, fecharam as portas por 4 longos dias, sem levantamentos, sem pagamentos de salários, sem transações comerciais. A confiança evaporou-se. Só depois de o governo inspecionar e reabrir seletivamente os bancos é que as pessoas ousaram respirar novamente. Imagine,
Uma das nações mais ricas da Terra, forçada a congelar o seu próprio sistema financeiro apenas para impedir que ele implodisse. Por trás de todos esses episódios, há um único fio condutor. Os bancos não guardam o seu dinheiro da maneira que você imagina. Eles não são cofres cheios dos seus depósitos, esperando silenciosamente pelo seu retorno. Eles são motores de crédito construídos sobre reservas fracionárias. Para cada dólar, libra ou peso que você deposita, apenas uma pequena parte fica no cofre. O resto é emprestado e investido, transformado em promessas e dívidas. É uma máquina que multiplica a prosperidade, até que muitas pessoas pedem o mesmo dólar ao mesmo tempo. Então a máquina trava e a ilusão se desfaz. A confiança é o combustível. Enquanto as pessoas acreditarem que o seu dinheiro está seguro, as portas permanecem abertas. Mas quando a confiança vacila, o pânico se espalha mais rápido do que qualquer vírus. Um punhado de saques pode desencadear uma reação em cadeia que derruba todo o sistema. Não importa se o banco é solvente no papel. O medo reescreve o balanço patrimonial em segundos. Uma faísca, um sussurro e a multidão corre para a saída. É por isso que todos os governos, quando confrontados com uma crise, protegem não o poupador, mas o próprio sistema. O corralito da Argentina não nasceu da crueldade. Foi uma triagem. Sem o congelamento, os bancos teriam sangrado até a morte em uma semana. Os bail-ins de Chipre foram vendidos como reforma, como responsabilidade. Na verdade, foram sobrevivência à custa da confiança. E o feriado bancário de Roosevelt, muitas vezes lembrado como liderança sábia, também foi desespero disfarçado. Repetidamente, quando a tempestade atinge, governos e bancos fecham fileiras. Eles se fundem em um só corpo, protegendo-se mutuamente. O depositante, o cidadão, torna-se o membro dispensável. A parceria é mais profunda do que a maioria imagina. Os bancos precisam dos governos para reforçar a confiança, garantir os depósitos e fornecer a rede de segurança. Os governos, em troca, precisam dos bancos para comprar os seus títulos, financiar os seus déficits e movimentar o crédito pelas veias da economia. É uma dependência mútua, não uma conspiração. Mas quando a pressão aumenta, não sobra espaço para si. O cidadão fica na base da hierarquia, segurando uma promessa que se dissolve ao primeiro sinal de medo. E assim a ilusão continua, revestida da linguagem da proteção. O seguro de depósitos parece reconfortante. Nos Estados Unidos, a FDIC promete segurança até $250 mil. Mas, se todos os cidadãos tentassem reivindicar essa promessa ao mesmo tempo, não haveria nada com que pagar. O fundo de seguro cobre apenas uma fração do total dos depósitos. O seu verdadeiro poder não é financeiro, mas psicológico. Ele foi concebido para mantê-lo calmo, porque a calma é a verdadeira moeda do sistema. No momento em que o pânico surge, a liquidez desaparece e toda a estrutura treme. É por isso que as crises são geridas não com transparência, mas com narrativa. A história deve ser mantida. O seu dinheiro está seguro. O sistema é forte, não há nada a temer. Até ao dia em que há. Quando os bancos fecham, o mundo não acaba em fogo. Acaba em silêncio. As persianas permanecem fechadas. Os pagamentos param. O zumbido da vida cotidiana se transforma em espera. O comércio, o coração de uma nação, desacelera até quase parar. No Líbano, as fábricas não podiam mais importar matérias-primas porque era impossível transferir dinheiro para o exterior. Na Grécia, em meados da década de 2010, as pessoas ficavam horas sob o sol de verão, esperando para sacar 60 euros por dia. Casamentos foram adiados, cirurgias foram adiadas, as crianças foram retiradas das escolas particulares porque as transferências das mensalidades falharam. De repente, o acesso ao dinheiro, essa corrente invisível da vida moderna, deixou de ser um direito e passou a ser uma ração. Mesmo na era dos smartphones e das criptomoedas, o problema só se aprofundou. A digitalização do dinheiro não nos tornou livres, tornou-nos dependentes. Se um servidor fica fora do ar, se um leitor de cartão falha, se um governo ordena um congelamento, nossa riqueza se torna nada mais do que dados no limbo. Uma sociedade sem dinheiro pode parecer elegante e eficiente, mas também é frágil, porque no momento em que o ecrã fica em branco, o mesmo acontece com a ilusão de controlo. Pense nos efeitos em cadeia.
Uma pequena falha técnica torna-se uma emergência nacional em poucas horas. As empresas não conseguem pagar aos seus funcionários. Os supermercados não conseguem pagar aos fornecedores. As prateleiras ficam vazias, não por escassez, mas por paralisia. Os investidores entram em pânico e vendem ativos a qualquer preço, esgotando pensões e fundos de reforma. Os governos lutam para restaurar a confiança, prometendo que tudo é temporário. Mas a cada dia, as filas ficam mais longas e os ânimos mais exaltados. O que começou como uma decisão administrativa se transforma numa crise social. Quando as pessoas não conseguem acessar o seu dinheiro, elas não perdem apenas o poder de compra. Elas perdem a fé. Elas começam a acumular, trocar e quebrar regras. A ordem se deteriora silenciosamente. As luzes permanecem acesas, mas a confiança que as alimentava se esgota. A história se repete não porque esquecemos, mas porque confiamos novamente com muita facilidade. A Argentina pensava que estava imune no início dos anos 2000. A Grécia disse o mesmo na década de 2010. O Líbano, no final da década de 2010, acreditava que o caos era algo que acontecia em outros lugares. No entanto, um por um, eles caíram na mesma fraqueza invisível: a confiança. A verdade é dura. Os bancos não falham por acidente. Eles falham por design. O sistema bancário de reserva fracionária, a prática de emprestar mais do que realmente se possui, é tanto o motor do crescimento quanto a semente do colapso. Ele cria riqueza em tempos calmos e a destrói em momentos de pânico. Todo o sistema é construído com base na fé de que nem todos vão pedir o seu dinheiro de uma só vez. Quando essa fé morre, a liquidez desaparece como névoa. Os governos sabem disso. É por isso que o seu primeiro reflexo em momentos de crise não é a transparência, mas o controlo. Eles congelam os levantamentos, limitam o dinheiro, racionam o acesso sob a bandeira da estabilidade. Chamam a isso medidas temporárias, gestão de capital ou liquidez de emergência. Mas a realidade é sempre a mesma. A sua liberdade de usar o seu próprio dinheiro torna-se a alavanca que salva o sistema. Alguns acreditam que as ferramentas modernas nos salvarão. Bancos digitais, stablecoins, aplicativos de fintech. Mas a tecnologia não muda em arquitetura. Ela apenas a esconde atrás de telas mais suaves. A estrutura permanece a mesma, centralizada, alavancada, dependente da confiança. Quando o estresse chega, ela entra em colapso da mesma forma que antes. Imagine acordar amanhã e descobrir que o site do seu banco está offline, o seu cartão de débito foi recusado e o seu salário está atrasado indefinidamente. Por um dia, talvez dois, você poderia lidar com isso. Mas e se a paralisação durasse semanas? O seu empregador poderia pagar-lhe se os sistemas de folha de pagamento estivessem congelados? Você poderia pagar o aluguer, comprar comida, cobrir as contas. O pesadelo não é cinematográfico, é logístico. Quando as artérias do dinheiro se fecham, tudo a jusante começa a morrer. Essa é a verdadeira lição dessas crises. Quando a Argentina fechou os seus bancos, os protestos não foram apenas por causa do dinheiro. Foram por causa da traição. A sensação de ser refém do próprio sistema em que as pessoas confiavam. No Chipre, os poupadores da classe média viram décadas de trabalho serem apagadas da noite para o dia para resgatar instituições consideradas grandes demais para falir. No Líbano, o colapso destruiu não apenas as poupanças, mas o próprio contrato social. E nos Estados Unidos, a Grande Depressão marcou uma geração com hábitos de medo e economia que duraram por toda a vida. Em todas essas histórias, uma verdade ecoa. O seu dinheiro só é seu até que o sistema decida o contrário. Um saldo na tela parece seguro, até que não é mais. Isso não é um apelo ao pânico ou a colchões cheios de dinheiro. O medo só alimenta a máquina. O verdadeiro antídoto é a resiliência. A diversificação não é um luxo, é sobrevivência. A riqueza real não é apenas o que se ganha, mas o que se pode alcançar quando tudo o resto congela. Ouro, terras, ativos tangíveis, até mesmo uma modesta reserva de dinheiro, não são relíquias ultrapassadas. São uma pausa para respirar quando o sistema se esquece de respirar. Mas a resiliência vai além das poupanças pessoais. Requer consciência. Temos de ver como as leis são escritas para parecerem protetoras, mas servem à máquina. Seguro de depósitos, poderes de emergência, controlos de capital.
Todos prometem segurança, mas existem para gerir o pânico, não para impedir o colapso. Uma vez que reconhecemos isso, podemos exigir melhor: transparência, responsabilidade, equilíbrio entre o cidadão e o sistema. Sem isso, o padrão da história permanece inalterado. A parte assustadora é o quão pouco é necessário para desencadear a queda. Os bancos não precisam de desmoronar fisicamente, eles só precisam que as pessoas deixem de acreditar. A fé é o andaime invisível que mantém toda a estrutura de pé. No momento em que a fé se quebra, o próprio tempo acelera. Um boato se transforma em pânico. O pânico se transforma em crise. E uma vez que o encerramento é declarado, a máscara cai. Os bancos nunca foram neutros. Eles eram instrumentos de poder, entrelaçados em governos, corporações e mercados globais. Você não é um cliente. Você é um participante de um sistema que funciona perfeitamente, até que deixa de funcionar. A história não se repete perfeitamente. Este bebê fementi, mas rima alto o suficiente para ser ouvida. Da Argentina ao Chipre, do Líbano à Grécia, aos próprios Estados Unidos, o aviso é claro: não confunda acesso com propriedade. Se a sua riqueza existe apenas à mercê de instituições, então ela não é verdadeiramente sua. A liberdade financeira não é sobre perseguir o lucro, é sobre criar distância da fragilidade. Significa preparar-se para os momentos em que o sistema vacila, não por medo, mas por previsão. Porque um dia a questão pode não ser: e se os bancos fecharem amanhã? Pode ser: o que faço agora que eles já fecharam? E quando esse dia chegar, a verdade silenciosa permanecerá. O dinheiro, tal como a confiança, só tem valor enquanto se move.